E estamos de volta a mais um Café com Política, que é a organização do Sindijos e do Sindileges, que juntas decidiram entrevistar candidatos a deputado federal e senadores pelo Distrito Federal. E estamos aqui agora com Alírio Neto, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Tudo bem, candidato? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a oportunidade e estamos aqui para esclarecer a opinião pública sobre as nossas propostas para a Câmara Federal. Perfeito, isso aqui é um palco mesmo de diálogo, né? Para apresentar as propostas e as demandas dos servidores públicos e também ouvir as propostas dos candidatos. Candidato, o senhor é fundador do Sindicato dos Policiais Civis, o DF, e tem uma vasta experiência na área sindical. Hoje, as entidades carecem de uma mesa de negociação com o governo para apresentar as principais pautas dos servidores públicos. Qual a sua avaliação sobre o tema e como pode contribuir para os debates? O movimento sindical, ela tem como base, na minha concepção, e pelo menos da forma que eu fui participante no mundo sindical, o do diálogo. A última etapa seria a possibilidade de uma greve, né? Que é a última das últimas das etapas, né? Então, o movimento político, ele tem sempre que estar baseado no diálogo, no debate e no contraditório. A sua opinião nem sempre é vencedora, mas você tem que ter a liberdade de expor a sua opinião. E acredito que esse processo de debate em que o movimento sindical precisa, a gente, como deputado federal, eu tenho certeza que vou poder abrir essas portas para que isso aconteça. Perfeito, excelente. Candidato, outra demanda dos servidores públicos, que eu acho que foi o que mais assustou os servidores agora nesse mandato, diz respeito à PEC 32, que trata da reforma administrativa. Qual a sua avaliação sobre o tema e como pode contribuir para amenizar os impactos e ajudar os servidores nesse processo? Olha, a gente pode recapitular, porque falar é fácil, né? Quando eu fui presidente da Câmara Legislativa, e eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara por 2 anos, todos os debates que chegavam sobre reforma administrativa no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, a gente abria o Poder Legislativo e chamava uma audiência pública, para que tivesse a oportunidade do segmento sindical, de todo o movimento do mundo corporativo, para se debater, para expor as ideias, o contraditório, aquilo que se defende, quais as propostas novas, e acho que o diálogo no mundo político é fundamental para que a gente chegue à melhor proposta. A essência do serviço público é servir ao público, e para se servir ao público com qualidade, você tem que ter o servidor público bem preparado, mas também bem remunerado, para que ele possa prestar o serviço com qualidade. Eu não posso estar trabalhando com qualidade, eu como servidor público, pensando que meu filho, a minha filha e minha esposa estão passando necessidade em casa, que eu não tenho uma remuneração que garanta uma qualidade de bem-estar para a minha família. Isso você não pode cobrar de nenhum cidadão. Qualquer serviço que a gente peça para ser executado, se não tiver uma remuneração digna, com certeza ela não sai na qualidade que a gente precisa. Excelente. Candidato, e falando também do serviço público, dos servidores públicos, hoje os servidores públicos sofrem muito com assédio moral e também um assédio institucional. E essa tem sido uma das bandeiras de lutas dos Sindileges, dos Sindijos, da ANAF e de todas as entidades que estão aqui presentes. Conta pra gente qual a sua avaliação sobre isso e como atuar para combater esse tipo de assédio moral e institucional. Olha, eu tive a experiência, tive a oportunidade de ser secretário de Justiça e tive sob meu comando, por exemplo, na Hora, que é uma instituição que atende milhares de pessoas, né? E chegamos a ter um índice de aprovação de 97% no atendimento. E tínhamos uma intensidade de integração entre o servidor e a gestão muito grande. Isso foi conseguido através do diálogo, do espaço. E a gente sabe que muitas vezes esse diálogo ele não precisa ser aberto e franco. Às vezes a crítica tem que ser absorvida, e muitas vezes a crítica ao próprio gestor, ou ao próprio chefe do setor, ou alguém que tem um poder político naquele momento, ela tem que ser feita de forma sigilosa muitas vezes. E a pessoa que recebe a crítica tem que estar submetida ao afastamento, se for necessário. Quando eu estava na Secretaria de Justiça, por exemplo, houve uma crítica à minha gestão, né, e eu fiz a coisa mais simples, que é óbvia do mundo. Pedi afastamento por 15 dias e sugeri à pessoa que fez a crítica que apresentasse na sindicância que foi aberta todas as provas daquilo que ele estava falando, que seria injusto eu, como secretário, estar acompanhando a apuração de algo que era sobre a minha ação. Então eu falei, olha, eu peço licença sem remuneração por 15 dias,
a sindicância é aberta, você vem e apresenta todas as provas que você está apresentando. Essa transparência, essa forma de valorização da pessoa que faz denúncia, que ele tem a oportunidade de apresentar, é muito importante. Mas a defesa também é importante. E é necessário que tenha transparência para que a gente chegue a uma gestão de qualidade. Excelente. Candidato, outra carência dos servidores públicos diz respeito a melhores condições de trabalho e também de remuneração, para assim prestar um bom serviço à sociedade. Diz respeito, inclusive, à valorização dos servidores públicos e à motivação dos servidores. Qual a sua avaliação sobre isso? Não é só o servidor público, é qualquer cidadão que trabalha, ele precisa estar motivado. Se você não tiver motivação, você não consegue executar seu trabalho com qualidade. Se você não dormiu, não teve uma boa noite de sono e vai trabalhar no dia seguinte, lógico que você não vai render o que você tinha que render naturalmente. E para que a pessoa tenha qualidade, inclusive psicológica, condições, inclusive psicológicas para trabalhar, ele tem que ter uma estrutura que possa lhe permitir isso, né? Uma boa remuneração, uma estrutura de saúde, vamos dizer, que possa beneficiar ele e a família, né? E tudo isso é necessário para que ele tenha qualidade de vida, que ele possa apresentar um bom trabalho. Agora, esse trabalho que vai ser apresentado, e se você der essa boa qualidade, ele também tem que ter um acompanhamento pelo outro lado. Na oportunidade que eu tive como gestor do Na Hora, nós intensificamos, tínhamos um salário básico do servidor e tínhamos um acompanhamento de avaliação do trabalho que era feito, do atendimento que era feito pelo próprio usuário. Ele avaliava em 3 itens, ruim, bom ou ótimo, e essa avaliação estava vinculada à gratificação que o cidadão que fazia o atendimento receberia. E tivemos 97% na pior unidade de aprovação nossa naquela gestão. Por 2 gestões eu fui coordenador do Na Hora. A pior unidade nossa tinha 97%. Por quê? Havia uma integração da avaliação do cidadão que estava usando o serviço com o salário, a remuneração, a gratificação que o funcionário recebia. E o funcionário se sentia extremamente satisfeito porque sabia que se fizesse um bom atendimento, a remuneração dele, a gratificação dele viria com certeza. É essa a proposta que a gente tem. De fato, claro, o salário base não se toca, mas você prestar um atendimento de qualidade representa também um ganho material para aquele funcionário. O senhor pretende auxiliar os servidores em políticas de recomposição salarial, porque agora os servidores públicos, muitas carreiras estão com mais de 6, 7, 8 anos sem qualquer recomposição salarial. O senhor pretende auxiliar nesse processo? Bom, para quem me conhece, sabe da minha carreira política, eu comecei no movimento sindical. Eu sou funcionário público de carreira desde os 18 anos, né? Toda a minha carreira foi de serviço público e sei da essência do trabalho e da qualidade do trabalho que é apresentado aqui no Distrito Federal para todos os cidadãos. E essa qualidade de trabalho está vinculada ao servidor público. Você não tem a qualidade de serviço público se você não tiver um funcionário público com uma boa qualidade de atendimento. E essa qualidade está vinculada à remuneração. Nós vivemos num país capitalista. As pessoas precisam ter um bom salário para poder ter uma boa alimentação, para ter uma escola para levar para o seu filho, para ter um serviço médico à altura, um atendimento à altura. E para isso você precisa ter uma boa remuneração. Eu tenho compromisso com o serviço público total. Isso é claro e notório. Quem acompanhar minha carreira política sabe disso, né? Eu, quando fui presidente da Câmara, por exemplo, assumi o compromisso que todas as alterações em qualquer benefício, em qualquer ato da carreira de servidor público que fosse para a Câmara Legislativa, seria, antes de ser submetido à votação no plenário, seria submetido a uma audiência pública, em que nós chamávamos todas as partes interessadas e debatíamos no plenário da Câmara antes de submeter à votação do Legislativo. E deu muito certo. Tivemos uma aceitação tremenda e tudo correu muito bem. É o princípio do diálogo, não é mesmo, candidato? E para finalizar, candidato, o senhor é defensor de vários projetos importantes, como o Viva a Vida Sem Drogas, que previne e conscientiza sobre o uso de drogas e defende também direitos humanos e pessoas vítimas de violência. Conta pra gente quais são os projetos voltados para essas áreas. Olha, a questão do Viva a Vida Sem Droga é uma questão pessoal, né? Eu tive um dependente químico em casa e desde garoto, não tenho receio de falar sobre isso. Meu pai foi dependente químico do álcool, né? E eu sei que o ser humano maravilhoso, quando sóbrio, quando bebia, se tornava uma pessoa extremamente, às vezes até violenta, né? E sofri isso, mas tinha um pai maravilhoso quando sóbrio. Então eu percebi essa diferença. Quando tive a oportunidade, eu entrei na polícia, eu fiz o curso de especialização ao combate ao uso indevido de drogas e passei a fazer palestras gratuitamente, não vinculo isso à política, todo mundo sabe, mais de 300 mil pessoas participaram das palestras que eu ministro contra as drogas.
Apresentei uma peça também, reconhecida, fiz um curso para isso, fiz um curso de teatro, tem uma peça que 30 mil pessoas assistiram, que é uma luta de um pai para tirar o filho da dependência química, e isso está disponibilizado nas redes, eu não confundo com política, é independente de ser uma colaboração minha para a sociedade, para as famílias dessa nossa sociedade. Agora, a gente tem N projetos que são importantes, que eu quero levar. Claro, entrei para a vida pública por um acidente, fui convidado para ser administrador do Guará e tive a ideia mais óbvia do mundo. Não tinha limpeza na cidade, eu liguei no DPE, já era delegado de polícia, falei, me manda 20 presos aqui do regime semiaberto para capinar e varrer a cidade. E os 20 presos começaram a capinar e varrer, e eu criei um projeto que dá a oportunidade dos presos, que enquanto trabalham, diminua a pena. O princípio da remissão, 3 dias trabalhado, 1 dia menos de cadeia. São os últimos períodos da pena. Ele tem essa chance de ser reinserido na sociedade. Agora, se ele ficar na cela, ele não vai utilizar essa oportunidade. Então, hoje o projeto conta com mais de 2.500 presos trabalhando. E aí a crítica sobre mim, que era policial, foi, você está preocupado com o preso. Não, eu estou preocupado com a sociedade como um todo. E a minha especialização como delegado especial é no direito da vítima. Foi o curso mais fácil que eu fiz na minha vida. O curso mais fácil. Eu convido você que está me ouvindo a fazer o mesmo curso que eu fiz, que é muito fácil. Sabe quantos artigos tem no Código Penal, no Código de Processo Penal sobre o direito da vítima? Nenhum. É um curso muito fácil, né? Mas eu pesquisei o que tem no mundo todo, o que existe em todas as áreas e criei o primeiro programa de atendimento à vítima, que depois eu tive a oportunidade de implantar como secretário de Justiça. Eu criei o Pró-Vítima, Programa de Atendimento às Vítimas de Violência. Toda vez que se mata um pai de família, por exemplo, ou se um crime violento relacionado à família, o Pró-Vítima, que são 12 unidades, vai até a casa daquela família, um advogado, um assistente social, um psicólogo, oferecer assistência jurídica. Veja só, a viúva muitas vezes fica sem conseguir chegar nos benefícios que ela tem como vítima, ela fica chocada com o que aconteceu. Aquela família toda, assistência psicológica, social e assistência jurídica para que ela possa atingir os seus benefícios rapidamente, para que aquela família não seja mais prejudicada. Eu quero lembrar você, que está me ouvindo, que como delegado de polícia, muitas vezes eu atuei o criminoso, que eu cometeu o homicídio. E toda vez que eu chegava na delegacia, tinha uma comissão de direitos humanos ao redor do criminoso, a viúva e as crianças no canto, sem nenhuma assistência. Que sociedade é essa que se preocupa muito mais naquele momento com o criminoso do que com as vítimas, com a viúva e as crianças? Então nós criamos o Pró-Vítima. É uma das coisas que eu quero levar para a área federal. Eu quero criar os direitos da vítima dentro do processo legal brasileiro. Imagine, a pessoa tem que esperar chegar ao final da apuração do crime de homicídio para depois entrar com pedido de indenização. Às vezes a família ou aquele homicida tem possibilidade de indenizar, mas você só pode entrar com essa ação no final da pena. Imagine, tem homicídios aí que levaram 20 anos para ser julgado. Tem sentido isso? A viúva e as crianças lá esperando 20 anos para um julgamento? Nós queremos achar uma solução para isso. Eu tenho propostas e nós vamos chegar na Câmara Federal e apresentar essa proposta. Tá? Efetivamente, estou com essa disposição e a bandeira, a segunda bandeira, se você me permite, aqui eu sei que estou falando muito, mas é importante eu falar isso. Deus me deu um presente. Eu tive um novo casamento e nasceu meu filho, chama Enzo. Ele tem 11 anos hoje. Algumas pessoas falam, você teria muita chance para distrital, insiste para ser federal. Eu quero legislar para defender as crianças do mesmo transtorno que meu filho adquiriu. Meu filho é autista. Eu passei a entrar nesse mundo. Eu quero ajudar essas crianças, não só os autistas, mas todas as crianças especiais e todas as famílias que tenham crianças especiais. Tá? Imagine, meu filho é um autista severo, quando ele chegar aos 40, 50 anos, eu não vou estar mais aqui, nem eu, nem minha esposa. Como essa criança, já um adulto nesse momento, vai viver? Como é que ele vai seguir a vida? Eu quero fazer essa discussão na sociedade brasileira, eu quero defender. Imagine todas essas crianças especiais, estou falando do autismo, mas tem N crianças especiais que vão seguir. E é normal que nós, pais, partimos primeiro que os nossos filhos. E como essas crianças especiais vão seguir aqui? Eu quero ter essa chance de lá fazer essa defesa. Perfeito, excelente, candidato. E agora o senhor tem a chance de falar para os nossos servidores e também para quem nos assiste sobre pedir seu voto, falar suas redes sociais, falar o seu número e também convidar os servidores a votarem. Bom, gente, sou servidor público, tenho um compromisso com o serviço público, um serviço público de qualidade, já provei isso na minha história e não estou me vangloriando, estou pedindo uma oportunidade. Me dê uma chance para ser deputado federal, me dê essa oportunidade que você vai ver. Eu tenho uma história de defesa para o serviço público, tenho uma história de defesa das pessoas especiais e estou pedindo essa chance a você, para que eu continue. Quem fizer uma promessa agora de projetos que vai apresentar como deputado, a gente sabe,
que a iniciativa de muitas possibilidades de auxílio ao serviço público, ela é vetada por legislativo, por parlamentar. Mas durante o processo legislativo, quando se apresenta o processo, você pode fazer emendas. E a minha especialidade é essa. Eu fui o autor do projeto do regimento interno da Câmara Legislativa, dou aula de regimento interno e sou especialista no direito legislativo. Me dê essa chance que você vai ver que eu sei como fazer e nós vamos ter muitas vitórias lá. Perfeito. Muitíssimo obrigada, candidato, por suas propostas. Muitíssimo obrigada por disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar com servidores públicos, conversar com a sociedade e apresentar as demandas e ouvir as demandas dos servidores públicos. Entrevistamos agora Alírio Neto, que é candidato a deputado federal pelo MDB. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.